no sertão do Raso da Catarina, uma região seca e inóspita no Nordeste brasileiro, há uma lenda contada por gerações de sertanejos, a Besta do Raso. Dizem que a criatura é antiga, tão velha quanto as pedras do semiárido, e que ela desperta nas noites sem lua, rondando as matas espinhosas e o solo rachado. Naquela noite, 3 caçadores se aventuraram pela caatinga. José, um homem experiente que conhecia bem a região, era o líder do grupo. Ele foi acompanhado por seu irmão Raimundo e por um jovem chamado Davi, ávido por mostrar seu valor em uma caçada de grande porte. A ideia era buscar o grande veado que se escondia nas profundezas do raso, mas havia outro propósito oculto. José queria enfrentar a besta, desacreditando o medo que dominava a região. Para ele, as histórias eram apenas exageradas e o orgulho falou mais alto. Enquanto o grupo avançava, o cenário ao redor mudava. O calor do dia dava lugar a um frio cortante, algo incomum para aquele lugar. As sombras das árvores tortuosas são mais longas e os sons dos animais sumiram, como se a própria vida silenciasse na presença de algo sinistro. Raimundo notou marcas estranhas em algumas pedras, riscos fundos e longos, como se algo grande e forte tivesse golpeado. José descartou, rindo e acusando os lagartos grandes do sertão. Mas Raimundo não estava convencido. Eles armaram acampamento próximo a uma pequena formação rochosa, algo que lhes daria abrigo e proteção. Mas a sensação de serem observados persistia. Quando a fogueira foi acesa, uma luz revelou olhos entre as sombras. José fez a prova de que aquilo era apenas um predador comum, levantou sua espingarda, mas Davi foi quem primeiro apontou a arma. José ordenou que ele baixasse, pois atirar sem ver o alvo poderia atrair algo pior. Durante a madrugada, o uivo cortou o silêncio. Era um som grave, gutural, e parecia ecoar por toda a extensão do raso. Raimundo tentou rezar, mas suas palavras foram interrompidas por um barulho constante, algo arranhando as rochas acima deles. Davi, nervoso, tropeçou e caiu sobre as brasas, apagando a fogueira. Tudo ficou completamente escuro. Foi nesse instante que uma criatura atacou. Ouviram passos pesados e a respiração ofegante de algo grande. Raimundo apontou sua lanterna para a escuridão e, por um breve momento, o feixe de luz iluminou algo monstruoso. Uma criatura bífida, com pele escura e escamosa, olhos vermelhos como brasas e garras afiadas. A besta parecia uma fusão de humano e animal, mas nada naquilo se assemelhava ao conhecido. José atirou contra ela, mas a criatura não caiu, apenas recuou e continuou rondando. O desespero tomou conta dos caçadores. Davi, em pânico, tentou correr, mas logo um grito ecoou na escuridão. Quando José e Raimundo iluminaram o caminho, encontraram apenas uma poça de sangue e pegadas profundas marcadas na terra. José pediu que Raimundo mantivesse a calma e segurou sua espingarda firme, mas a besta parecia brincar com eles, ora uivando de longe, ora arranhando as rochas mais próximas. No amanhecer, a criatura desapareceu, mas o grupo estava reduzido. Raimundo estava ferido e tremia de medo, murmurando orações sem fim. José, embora assustado, jurou vingança. Eles retornaram ao vilarejo, levando apenas as marcas no corpo e a ausência do jovem Davi como prova de sua terrível noite. Desde então, poucos ousam entrar nas profundezas do Raso da Catarina. E aqueles que o fazem sempre levam consigo o medo de encontrar a besta. Dizem que ela só se revela quando sente a presença de um desafiante arrogante, esperando ansiosa para lembrar ao homem que o raso não pertence a ele, mas sim à criatura que o guarda nas noites sem lua. Na vastidão do interior de Mato Grosso do Sul, havia uma fazenda isolada chamada Recanto do Alecrim, onde vivia um fazendeiro chamado Alessandro.
Era um homem robusto, de mãos calejadas e coração destemido. A lenda dizia que já tinha enfrentado tudo: cobras, jacarés, até bandidos que exploraram sua propriedade. No entanto, naquela noite específica, Alessandro enfrentaria algo muito mais aterrador. A fazenda era cercada por uma densa floresta, e nos últimos dias, algo estava matando o gado. Alessandro encontrou carcaças dilaceradas, pegadas enormes e até marcas de arranhões nas árvores. Ele ouviu rumores sobre uma onça preta de tamanho incomum, conhecida entre os locais como Caçadora das Sombras. Diziam que a onça atacava sem piedade, silenciosa e ágil, e que seus olhos brilhavam como brasas na escuridão. Mas Alessandro não acreditou em lendas e decidiu pôr um fim naquela ameaça. Naquela noite, armado com um rifle e um facão, ele caminhou em direção ao pasto, onde descobriu que a fera atacaria novamente. O céu estava sem lua e a única luz vinha de sua lanterna. Ele se aproximou do curral, onde os bois estavam agitados, e percebe que algo se movia na escuridão. Era quase imperceptível, mas, com um calafrio na espinha, ele percebeu que a onça estava lá, o espreitando. De repente, um rugido profundo e ameaçador ressoou vindo de trás. Ele girou e viu a onça. Era enorme, musculosa, com o pelo negro como a noite. Seus olhos o encararam fixamente e Alessandro percebeu que ela estava prestes a atacar. Num salto veloz, a onça avançou. Alessandro ergueu o rifle e disparou, mas o tiro passou raspando, errando o alvo. A fera avançou sobre ele, derrubando-o ao chão, suas garras afiadas rasgando o ar. Ele lutou para se desvencilhar, sentindo o peso esmagador da onça em cima dele, o cheiro metálico e intenso do sangue no ar. Com uma força desesperada, Alessandro conseguiu pegar o facão que tinha caído ao seu lado. A onça se preparava para cravar os dentes em seu pescoço, mas ele cravou o facão com toda a sua força na lateral do animal. A onça gritou em dor e tentou recuar, mas Alessandro desferiu outro golpe, firme e letal. Em segundos, o enorme felino caiu ao lado dele, sem vida. Ofegante e coberto de arranhões, Alessandro permaneceu no chão, o coração batendo freneticamente, ainda sentindo o peso do pavor daquela batalha. Ele olhou para a enorme fera caída ao seu lado, os olhos agora apagados, sem a chama mortal que o espreitara na noite. Sabia que sobrevivera por muito pouco, mas a onça, a lendária caçadora das sombras, não voltaria a atormentar sua fazenda. No entanto, o boato sobre a luta entre Alessandro e a onça espalhou-se rapidamente, e alguns diziam que, em noites de lua, ainda era possível ouvir o rugido de uma onça vinda da floresta, como se o espírito da caçadora das sombras estivesse sempre ali, à espera. No coração da zona da Mata Mineira, entre os troncos retorcidos das matas e o farfalhar das folhas secas, existia uma lenda que fazia até os caçadores mais valentes pensarem duas vezes antes de entrar na floresta à noite. Era a lenda da caipora, mas não qualquer caipora. Era uma criatura pequena, com pele escura como a noite, cerca de 1,10 m de altura, dentes afiados e olhar que reluzia em vermelho ao refletir a luz da lua. Os antigos moradores de um pequeno vilarejo chamado Capão Vermelho sempre alertavam as crianças para não se aproximarem da mata depois do pôr do sol. Diziam que naquele horário, a caipora começava a rodear a floresta, protegendo os animais e espantando aqueles que ousassem invadir seu território. E ninguém sabia melhor disso que Tonho, um velho caçador que, em uma noite fatídica, decidiu ignorar as advertências e se aventurou na mata em busca de uma anta que rondava sua plantação.
Tonho caminhou com a espingarda no punho e a lanterna fraca em uma das mãos. O ar estava abafado e uma névoa espessa cobria o chão da floresta, tornando cada passo mais sombrio. De repente, ele ouviu um riso abafado vindo das sombras. O som era agudo, meio rouco, como se a própria floresta estivesse rindo dele. Tonho parou, o coração acelerado, e mirou a lanterna ao redor, tentando enxergar algo entre os galhos. Então ele viu. Pequena, encurvada, com olhos faiscantes e dentes pontudos à mostra, a caipora o encarava. Ela estava a poucos metros, os dedos finos e pontiagudos tamborilando em um tronco caído. Tonho sentiu um arrepio frio na espinha e levantou a espingarda, apontando para a criatura. "Sai daqui, coisa ruim!" Ele falou tentando soar ameaçador, mas sua voz saiu trêmula. A caipora riu novamente, dessa vez mais alta, um som que reverberava entre as árvores. Com um movimento ágil, ela desapareceu, surgindo logo atrás de Tonho, que girou desesperado, disparando um tiro. O eco do tiro morreu, mas a risada persistiu, multiplicada, como se a própria floresta estivesse rindo junto com ela. Tonho começou a correr, mas os arbustos pareciam crescer à sua frente, enroscando em suas pernas, dificultando a fuga. Ele tropeçou, caiu, e quando olhou para trás, a caipora estava ali, observando-o com um sorriso largo e dentes afiados, como se estivesse apenas brincando com sua presa. Ela se aproximou, sua respiração ruidosa e seus olhos ainda mais brilhantes. A voz dela saiu baixa, quase sussurrada. "Aqui você não caça não, seu Tonho. Aqui eu sou a dona." Naquela noite, o vilarejo ouviu os gritos do caçador ecoando pela mata, seguidos de um silêncio profundo. Nunca mais encontraram Tonho. Apenas a espingarda deixada ao lado de pegadas minúsculas e finas, como se de uma criança descalça, espalhadas pela lama da floresta. E desde então, ninguém ousou mais caçar aquela mata. A lenda da caipora, a pequena criatura negra e feroz, tornou-se ainda mais temida. E diziam que, se alguém parasse quieto o suficiente à beira da floresta, talvez ainda pudesse ouvir, ao longe, uma risada rouca que ecoava entre as árvores como um aviso.